Historizando. O assunto de hoje é imperialismo na Ásia. Se você ainda não viu o vídeo de imperialismo na África, por favor assista, já que lá você vai entender as bases do imperialismo que vai funcionar para esse vídeo aqui também. Bom, no século XIX a gente tem o imperialismo exercido por países europeus nos continentes africano e asiático. Vamos entender um pouquinho agora do continente asiático. Começando a falar de Índia. Como a gente já viu, a Índia sofre então com relação a interesses desde o período do colonialismo, já que na expansão marítima o principal alvo era a região das Índias graças às especiarias. Então, no século XVIII esse interesse ainda existe, principalmente com relação aos ingleses. Só que acontece a chamada Guerra dos Sete Anos, que é uma guerra entre França e Inglaterra, que inclusive a gente já viu aqui no canal algumas vezes, como por exemplo no vídeo de América Inglesa, no vídeo de Revolução Francesa, no vídeo de Independência dos Estados Unidos e agora aqui no vídeo de Imperialismo Asiático, já que essa Guerra dos Sete Anos é uma guerra entre França e Inglaterra por territórios na América do Norte e também com relação à Índia. A vitória dos ingleses, então, faz com que a Inglaterra domine cada vez mais essa região através da Companhia de Comércio das Índias Orientais, explorando, então, esse território da Índia economicamente. Em 1858, a intervenção da companhia acaba, mas a coroa britânica começa a intervir. E intervém ainda economicamente falando. E por que eu digo isso? Nas questões culturais e sociais da Índia, nada foi modificado. A sociedade conhecida como sociedade de castas ainda existia na Índia. Logo, a Inglaterra, nesse quesito, acabou não interferindo. Porém, economicamente falando, acaba gerando vários prejuízos para os indianos, já que o artesanato indiano não conseguia competir com os produtos ingleses e muitas das vezes também o desemprego acabou aumentando na Índia, as dificuldades econômicas também, inclusive acontece bastante uma questão de êxodo rural para cidades portuárias graças a essas dificuldades econômicas. Um dos movimentos de resistência mais conhecidos nesse período imperialista na Índia vai ser a revolta dos cipaios. Cipaios são soldados indianos que atuam para a coroa britânica e que, devido às reivindicações de baixos salários e inclusive de desrespeito à cultura indiana dentro do exército, vão se rebelar. Os revoltosos foram duramente reprimidos. Nesse momento, surgem grupos nacionalistas contrários à intervenção britânica e a partir de 1885, a Inglaterra acaba permitindo a existência de partidos políticos. Surge então o Partido do Congresso Nacional Indiano, que futuramente vai ser esse partido que vai auxiliar o fim da intervenção britânica na Índia. Já a China, desde o século XIX, é o país mais populoso do mundo. Só que a dinastia Manchu, nesse período, não permitia abertura com o Ocidente. Por isso, o mercado chinês era bastante fechado, fazendo, é claro, com que os países imperialistas ficassem bastante insatisfeitos. A Inglaterra, que já exercia domínio na Índia, quis também interferir no mercado chinês. E graças à produção de ópio, que é uma droga vindo da papoula, produção essa que também vinha da Índia, é que a Inglaterra começou a contrabandear essa droga para a China. A Inglaterra, inclusive, acabou lucrando, já que conseguia trocar por produtos chineses, como a seda, a porcelana, entre outros. Porém, como é uma droga, a população chinesa acabou ficando cada vez mais viciada. E o governo da China, não satisfeito com isso, tenta impedir esse contrabando inglês. Depois de inúmeras tentativas de evitar esse contrabando, o governo chinês consegue apreender 20 mil caixas que a Inglaterra estava enviando para a China desse ópio, gerando o que a gente chama de Guerra do Ópio. A Inglaterra acabou vencendo a Guerra do Ópio e obrigou a China a assinar o que a gente chama de Tratados Desiguais.
iguais. Dentro desses tratados existiu o Tratado de Nanquim, que abria 5 portos chineses para as potências imperialistas, e também tem uma questão que Hong Kong seria entregue à Inglaterra, que curiosamente só em 1997 é que foi devolvida para a China. Então, durante um longo período, Hong Kong acabou ficando com a Inglaterra. Posteriormente, ainda vão acontecer outras guerras do ópio que vão fazer com que a China seja obrigada muitas vezes a abrir seus portos para outras potências, como a França, e depois também existiu a política de Open Door, que os Estados Unidos, é claro, também vai tirar uma casquinha da China. É claro que aconteceram também movimentos de resistência dos chineses com relação a esse imperialismo. 2 deles são bastante conhecidos, como a Revolta de Taiping, que é uma revolta de camponeses que lutam por uma melhoria na distribuição de terras e por questões religiosas, e a Guerra dos Boxers, que são lutadores de artes marciais enfrentando missões diplomáticas e religiosas dos países imperialistas. Por último, mas não menos importante, a gente tem o Japão. Japão esse que até meados do século XIX vivia um regime fechado chamado de shogunato, caracterizado por ser um regime semi-feudal. Esse regime valorizava as características da cultura japonesa e também era isolado com relação ao restante do mundo. Porém, em 1854, os Estados Unidos enviam uma esquadra para o Japão, forçando eles a abrirem o mercado. E aí o shogunato acaba sofrendo com isso. E buscando reagir com relação a esse imperialismo, o Japão sofre uma guerra e em 1868 se inicia a Era Meiji. Essa era é muito preocupada, inclusive, a modernizar o Japão. A partir da Era Meiji, inúmeros investimentos com relação à educação, o transporte, a infraestrutura e até mesmo o armamento acontece. Para vocês terem uma ideia, os japoneses acabavam enviando estudantes para os Estados Unidos estudarem novas tecnologias e novas questões nas universidades, retornar ao Japão e modernizar cada vez mais o país, fazendo com que, a partir do início do século XX, o Japão acaba se transformando também em uma potência imperialista, já que várias regiões, como por exemplo a Manchúria, vai ser dominada pelo Japão. Um dos exemplos maiores também é a Guerra Russo-Japonesa, que acontece em 1904. Essa guerra, o Japão consegue vencer um país como a Rússia, que em dimensões territoriais é muito maior, e consegue dominar e controlar algumas regiões, então, da Ásia, principalmente com ações intervencionistas na China. A gente inclusive viu sobre essa guerra russo-japonesa no vídeo de Revolução Russa, já que ela também interfere em questões do governo czarista. Outra medida imperialista do Japão foi em 1910, com a anexação da Coreia ao Japão, fazendo com que esse imperialismo japonês tomasse conta de parte da China, da Coreia e de algumas ilhas do Oceano Pacífico, fazendo com que, inclusive, posteriormente, existam disputas imperialistas entre Estados Unidos e Japão. Já ouviu falar de alguma guerra em que os dois disputam? Pois é, a Segunda Guerra Mundial também tem motivos imperialistas, principalmente entre Estados Unidos e Japão. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não assistiu o vídeo de imperialismo na África, assista porque vai ser importante para entender a matéria. E se você ainda não assistiu o curto historizando sobre a doutrina Monroe e o Big Chic, assista, porque é esse vídeo que explica o imperialismo norte-americano. Curta o vídeo, comenta aqui embaixo se tem alguma dúvida ou sugestão, tem a página do Facebook, tem o Instagram, se inscreva no canal e eu gostaria de agradecer imensamente porque o Historizando chegou aos 10 mil inscritos. Eu espero que até o fim do ano a gente tenha muito mais. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima! E também tem uma questão em que Hong Kong